Qual é a relação entre cérebro e comportamento? Interessante que o ser humano ele é um ser totalmente psicofísico. O que seria isso, na verdade? O ser humano ele é aquilo que pensa e ele pensa aquilo que é. Vejamos que uma capacidade está relativamente conectada à outra. A faculdade cognitiva com a perceptiva, a intelectiva com as sensações. Interessante que quando falamos acerca do comportamento humano, o nosso comportamento ele é moldado, né, conforme a época, né, e conforme as experiências de vida. Mas essas experiências de vida modificam o nosso cérebro de uma certa maneira? Muitas vezes, sim. Na maioria das vezes, sim. Por quê? Interessante que o pensamento, quando surge, na verdade, ele tem várias conexões neurais, né? Os neurônios, eles se ligam em sinapses, né? E quando brota uma ideia nova, na verdade, há uma espécie de choque entre os neurônios, né? E vai criando outras conexões neurais, porque no nosso cérebro nós temos mais de 1 trilhão, né, de neurônios. E isso mostra o quão complexo o cérebro humano é. Mas o interessante é que a plasticidade do cérebro, a pessoa, por exemplo, quando nasce, né, ela nasce inacabada. Por que de uma certa maneira é inacabada? Não estou falando de um modo totalmente pejorativo. Interessante que se o cavalo, né, a égua, ela dá uma luz ao seu filho, ao filhote, na verdade, o potro pega e ele sai andando durante pouco tempo. A tartaruga também dá luz ao seu filhote, com o tempo ele vai andar. E assim com diversos animais. O gato, né, o cachorro, ele vai assumindo a sua autonomia. O filhote, dentro de pouco tempo, se separa dos pais. E o ser humano? Interessante que se um pai e uma mãe tiveram um filho, a mãe tiver um filho e o largar no meio da floresta, o que acontece? A criança não é tão bem adaptada quanto os animais o são. Então, o seu tempo de morrer, de viver, é muito pouco. Porque o cérebro do ser humano, para se adaptar ao meio ambiente, necessita de mais tempo. Os animais não. Parece que eles nascem de uma espécie que é totalmente formatada. Isso pode estar de acordo com a sua biologia. Mas o ser humano não. O ser humano, para ele aprender, ele precisa apreender, assimilar para depois entender, porque o ser humano ele aprende mediante a experiência, né? Num processo entre erros e acertos. No mundo do cachorro, do papagaio, da tartaruga, isso não acontece, porque eles já nascem com essa natureza acabada. A natureza do gato é miar, a natureza do cachorro é latir, a natureza do pássaro, né, é cantar. E a natureza do ser humano? Será que nós sabemos quais são as nossas naturezas? Então, no questão de natureza, o ser humano, na verdade, ele tem a capacidade de se adaptar, né, e se moldar a uma cultura conforme a sua natureza. Mas o que seria essa natureza? Há um campo muito vasto acerca de se falar da natureza humana, porque grandes filósofos da história falam se o ser humano ele é imanente ou ele é transcendente, né? Quando fala da natureza ontológica do ser humano, né? O que é o ser? O que é humano? O que é o ser humano? É, na verdade. E as escolas filosóficas sempre se degladiaram e ainda se degladiam. Por exemplo, temos alguns pensamentos ortodoxos, né, acerca da natureza do ser humano que temos na nossa cultura, que é a característica do ser humano, que ele é um ser, na verdade, né?
Por exemplo, isso está baseado nas obras de Santo Anselmo, São Bernardo de Claraval, Boaventura, né? E São Tomás de Aquino. E com isso, por exemplo, também vemos outras escolas filosóficas, por exemplo, a escola do René Descartes, penso, logo existo. Mas o existir está ligado ao pensamento, sim ou não? Né? E uma pessoa pode existir sem pensar? Hoje em dia as pessoas têm até uma certa dúvida. Há pessoas que existem sim e não pensam muito a respeito. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero chegar no campo da neurociência, como que o cérebro é uma extensão do corpo. A minha função aqui não é puxar sardinha para nenhum dos lados, né? De nenhuma corrente filosófica, eu apenas proponho a me expor as visões, né? Mas desses filósofos, os que estão mais perto, na verdade, seria Baruch Spinoza, né? Tem um livro de Antônio Damasio que diz Em Busca de Spinoza. E o que isso tem a ver, né, com o tema da neurociência? Antônio Damasio, ele elabora no seu livro que como o cérebro do ser humano ele é totalmente plástico, ele é moldado, muitas vezes ele é moldado de acordo com a cultura. Por exemplo, se eu nasço em um berço, na verdade, de músicos, a minha capacidade de se tornar um músico é bem maior. Se eu nasço, na verdade, no meio de intelectuais, a minha capacidade de ser intelectual é bem maior. Se eu nasço numa família de esportistas, na verdade, a minha capacidade de ser esportista é bem maior. E se eu me envolvo e se eu nasço, na verdade, numa família que é totalmente tóxica, o que eu me torno? Na verdade, eu vou me tornar um ser completamente tóxico, porque interessante que o ser humano ele vincula muito o seu ser de acordo com os pensamentos que lhe vem na cabeça, conforme o meio que ele vive, porque o ser humano ele é impregnado, na verdade, de informações que ele não percebe, que de acordo com a teoria psicanalítica, ela vai chegando direto no inconsciente sem passar pelo consciente. Então, muitas vezes, o inconsciente ele atravessa o consciente de maneiras de flash. Um pensamento desorientado, um trauma do qual nós não sabemos de onde advém. Então, há uma espécie muito de crença limitante. Se você nasce no meio, ou se você se relaciona com pessoas tóxicas, ou se você se relaciona com um narcisista, isso não significa que você irá se tornar um narcisista, mas isso vai moldar o seu comportamento em relação a si mesmo. Porque o narcisista ele tem uma característica muito peculiar quando ele faz o gaslight. O que é o gaslight? Na verdade, é colocar a sua própria percepção em xeque-mate. Interessante que se ele falar que você o trai constantemente, mesmo você não o traindo, aquela palavra ele repetido constantemente, que isso vai moldar, tá? E mudar a sua percepção da realidade. Porque ele vai falar bem assim para você. Também você olha para as pessoas do lado, você não pode ver um homem que você olha a cabeça, você não pode ver uma mulher que você olha dos pés, a cabeça também. Então, né, você não tira o olho, você seca todo mundo. E com isso, sabe, ele vai moldando a sua percepção sem mesmo saber e tira mesmo a sua sanidade. E conforme o tempo ele vai te degradando, na verdade, ele vai tirando o seu selfie, colocando dele, que é totalmente perturbado, no seu. Então você não vai ser somente o que ele pensa acerca de você. Você vai colocar em xeque a sua própria natureza. Então você começa muitas vezes a entrar em dúvida se você é ou não aquilo o que o narcisista fala de você. Então com isso você começa a ter uma imagem totalmente degradada, né? Por exemplo, até mesmo acerca de si, porque a sua percepção está sendo moldada de acordo com a percepção do narcisista e você vai acreditar em todas as mentiras que ele falará acerca de você, porque ele vai falar que você não é fiel, você não é uma pessoa competente, você não é leal, mesmo você sendo
De tanto ele falar isso, o que vai acontecer? Você vai se adaptar a tudo que ele diz. Há uma frase que nós representamos as pessoas que muitas vezes estão ao nosso redor. Se você é rodeado por pessoas amáveis, a probabilidade de você se tornar amável é muito grande. É lógico que tem, por exemplo, o fator do seu lar, das pessoas que você convive, que você nasce. Se você nasce no meio de pessoas inteligentes, a probabilidade será maior. Mas se você nasce no meio de pessoas tóxicas, muitas vezes você pode se tornar tóxico, ou muitas vezes também você pode se tornar uma espécie de um narcisista negativo. Achar que você é digno de todas as misérias que acontecem no mundo e que você foi escolhido pela sorte para sofrer. Então, a crença do ser humano ela se torna muito limitante mediante a crença, na verdade, que ele experiencia e como isso vai fazendo parte do seu caráter. Então se torna uma característica totalmente peculiar. Então, muitas vezes, quando você sente raiva ou tristeza por alguém que você gosta, você se sente mal e você se culpa por sentir raiva. Mas a raiva ela é um atributo humano. A raiva se estabelece por um medo de perder. Mas você se vincula tanto a esse sentimento, né, de mal-estar que você se julga uma má pessoa. Não é o fato de você sentir uma certa tristeza, uma certa frustração, que você é um ser totalmente melancólico ou é um ser totalmente para baixo. Isso é uma visão que uma pessoa tóxica vai colocando sobre você. Ela vai moldando você à imagem e semelhança dela. Então, por exemplo, o mais correto seria você se desvincular desse tipo de pessoa que sempre vai te colocar para baixo. As pessoas não mudam, as pessoas se sacrificam umas pelas outras. Se há uma espécie de carinho e de afeto. Uma pessoa tóxica jamais ela se moldará à vontade do outro. Por quê? Porque o que está em voga é o que ela pensa e o que ela sente e ela vai moldar toda a realidade de acordo com as suas sensações e percepções da realidade, que é totalmente distorcida. Então você começa a conviver com essa pessoa, você começa também a ter uma percepção da realidade totalmente distorcida e você vai se tornar um com essa pessoa que não verá nada de bom na vida. Um exemplo, se duas pessoas que estão desanimadas conversando, se você é uma pessoa que tem uma boa energia, uma pessoa que seja empática, positiva, você se sentirá bem no meio dessas duas pessoas? Com certeza que não. Porque as duas estão na mesma sintonia. Se você não está na mesma sintonia, não adianta você tentar agradar essa pessoa. Não adianta você tentar converter essa pessoa, né? Mostrar, na verdade, como as coisas realmente são. Não. O mais provável é que elas moldam você de acordo com a percepção da realidade das mesmas, que é totalmente distorcida. Então, o cérebro ele é plastificado mediante a essas experiências. Se você andar com pessoas agradáveis, você vai ser estimulado a ser uma pessoa agradável. Se você anda com pessoa que gosta de ler, a sua probabilidade de gostar de ler é bem maior. Se você anda com pessoas que gostam de música, a sua probabilidade de aprender um instrumento é bem maior. O porquê isso acontece? Porque o nosso cérebro ele é totalmente moldável, né? Quando você se relaciona com diferentes tipos de pessoas, você começa a perceber uma percepção que está no seu centro cognitivo que outrora você não percebia. Quando você conversa com uma pessoa que tem uma visão acerca da sua, uma visão de mundo diferente. Mas se você conversar com ela de uma certa maneira, você vai concordar, porque a sua percepção entrará, né, em sintonia com a percepção daquela pessoa, mesmo que haja divergências de ideias. Então, se você conhecer, por exemplo, a visão de uma outra pessoa, também, por exemplo, que tem uma visão contrária à sua, você vai perceber que é um mundo em comum, né? Então, a percepção é como se fosse várias janelas que, né, temos na nossa mente.
Mas o interessante é que moldamos a percepção de acordo com as sensações que temos dela. É por isso que tem pessoas que quando você se relaciona, tira o seu melhor, e também há pessoas que quando você se relaciona, essas pessoas também tiram o seu pior. Porque o ser humano ele tem tanto o potencial para fazer o bem quanto para fazer o mal. Isso depende das pessoas com quem você anda e convive. Então, se você andar com uma pessoa que é extremamente tóxica, a probabilidade de você se tornar tóxico menos, né, não percebendo que é muito grande essa probabilidade. Mas as pessoas mudam, pode mudar sim ou não. Isso cabe de acordo com a experiência de cada um. Porque quando moldamos, na verdade, nossa visão de mundo, a probabilidade de mudar o nosso mundo é bem maior. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações para receber mais conteúdos que nós estamos passando no dia a dia. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que têm feito esse pequeno canal crescer, e até a próxima.